É inacreditável! STF publica carta contra Trump cheia de mentiras e diz que não persegue ninguém. Nesse nosso primeiro encontro com Justiça do Dia, nós vamos destrinchar a carta publicada ontem, domingo, pelo presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. Essa carta aí, contra Trump e contra o tarifaço de 50%. Como essa carta é longa, vamos direto ao ponto, aos trechos mais importantes dela, com esse vídeo aqui da Globo News que lê a carta e eu já te aviso. Se segura aí na cadeira e cuidado para não cair, para não derrubar o seu celular, o seu computador, porque esse vídeo aqui tem uma chance, um potencial altíssimos de deixar você extremamente indignado com o que você vai ver e ouvir agora. E fica com isso aqui em mente. Cada vez que achar algo absurdo, que concordar comigo, deixa aí o seu joinha ou um comentário. Vamos fazer esse teste. Bora lá então! 9 de julho último, foram anunciadas sanções que seriam aplicadas ao Brasil por um tradicional parceiro comercial, fundadas em compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no país nos últimos anos. Compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no Brasil nos últimos anos? Para variar, a carta já começa ofendendo a inteligência de Trump, do governo americano e a nossa, né? Por acaso o governo americano não consegue entender o que aconteceu no Brasil desde 2019? A gente não consegue entender? Por acaso o governo americano é burro? Por acaso eles têm alguma dificuldade cognitiva? A gente tá falando da maior potência do planeta, do maior aparato militar que existe no mundo. E a carta começa dizendo que os Estados Unidos, veja bem, não conseguem entender o que aconteceu no Brasil. Bora avançar aqui. Cabe ao executivo e particularmente à diplomacia, não ao judiciário, conduzir as respostas políticas imediatas, ainda no calor dos acontecimentos, passada a reação inicial. Considero, do meu dever como chefe do Poder Judiciário, proceder à reconstituição serena dos fatos relevantes da história recente do Brasil e, sobretudo, da atuação do Supremo Tribunal Federal às diferentes visões de... Gente, se não cabia ao Poder Judiciário fazer parte das primeiras reações, como diz a carta, então por que quando o Marco Rubio disse que as sanções contra Moraes eram prováveis, aí o Moraes correu para redigir a nota do Itamaraty, como disse a própria imprensa? Por que eles interferiam no trabalho do Executivo e da diplomacia se não cabia ao Supremo? A nota também já começa com mentiras, porque o que nós mais vimos na imprensa nos últimos dias foram manifestações em off de ministros do STF sobre o tarifaço, em que eles diziam que eles não iam se manifestar, não iam comentar, mas já comentavam e se manifestavam. Tem vídeo aqui no canal mostrando isso, várias matérias em que aconteceu isso. Além disso, o Flávio Dino ele se manifestou no X. Gilmar Mendes teve um surto também, se manifestou no X. Tem vídeo disso aqui no final de semana no canal. Aqui, gente, a nota do Supremo tem dois problemas. Primeiro, não é verdadeira, tá mentindo, teve sim manifestação do STF. Segundo, se essa carta tá certa aí no ponto de que não deveria existir manifestação, ela tá testando então que eles agem de modo imoral ou ilegal, porque os ministros sim se manifestaram quando a própria diz que não, a carta diz que não lhes caberia fazer isso. Mas, gente, quantas coisas que o STF vem fazendo que não lhe cabia fazer, não é? O que é uma gotinha de chuva para quem já tá todo molhado, hein? Bora lá avançar. Começando em 1985, temos 40 anos de estabilidade institucional, com sucessivas eleições livres e limpas e plenitude das liberdades individuais. Só o que constitui crime tem sido reprimido. Opa, gente, isso aí é mentira. Só o que é crime tem sido reprimido? Tudo que Moraes faz desde 2019 nos inquéritos ilegais dele no Supremo é reprimir condutas lícitas, legítimas, protegidas pela liberdade de expressão, que não são crimes. Um exemplo óbvio, criticar a justiça eleitoral, as urnas eletrônicas, as eleições não é crime, por mais que Moraes queira que seja. Algo que o ministro André Mendonça esclareceu, ressaltou no seu brilhante voto no julgamento do Marco Civil da Internet, dizendo que não é crime. Tanto que Moraes saiu reprimindo as pessoas, cortando as redes sociais delas, mas essas pessoas jamais foram acusadas por crime. Por quê? Porque não tem nenhum crime, então não tem como acusar essas pessoas de crime. Tem vários exemplos disso, mas um que mais me marcou foi o caso do Monark, porque Moraes acabou com a vida profissional dele, destruiu ele simplesmente porque ele questionou, ele fez perguntas sobre as urnas, não foi nem afirmações, foram perguntas. Ou seja, Moraes tem sim reprimido discursos lícitos e legítimos a esse respeito desde 2019. E eu poderia falar de outros casos. De bolsonaristas que sofreram fishing expedition, pescarias probatórias, buscas e apreensões sem ter sido denunciados depois, como Gair e Jordi. De empresários bolsonaristas que sofreram todo tipo de medida ilegal para depois ter o seu caso arquivado.
de Homero Marchesi, que conseguiu até uma indenização da justiça pelos abusos praticados por Moraes. E a gente podia ficar o dia inteiro falando disso, mas bora aqui avançar. Nos últimos anos, a partir de 2019, vivemos episódios que incluíram tentativa de atentado terrorista à bomba no aeroporto de Brasília, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, tentativa de explosão de bomba no Supremo Tribunal Federal, o STF, acusações falsas de fraude eleitoral na eleição presidencial, mudança de relatório das Forças Armadas, que havia concluído pela ausência de qualquer tipo de fraude nas urnas eletrônicas, ameaças à vida e à integridade física de ministros do STF, inclusive com período de impeachment. Opa, pera aí mais uma vez. Um pedido de impeachment aí está sendo equiparado a ameaças à vida e integridade de ministros do STF? Gente, que loucura é essa? O impeachment é uma ferramenta constitucional. O mesmo Barroso já criticou duramente o comportamento de colegas, como o ministro Gilmar Mendes, que vive descumprindo a lei. O impeachment está previsto na Constituição. Desde quando, então, o impeachment é uma ameaça à vida e integridade dos ministros? Ou é algo ilegal, imoral? Quer dizer, então, que o Collor e a Dilma sofreram ameaças à vida? Que loucura é essa? Gente, esse tipo de afirmação bizarra aí mostra como eles perderam totalmente a noção da realidade. Eles realmente acreditam que pedir impeachment constitucional de ministros é uma ameaça. Quer coisa mais ditatorial do que isso? Impedir o uso de instrumentos previstos na Constituição? E mais, o enquadramento dos fatos trazido aqui pelo ministro é bem discutível, mas vamos dizer que tudo isso aí seja verdade. Nada disso, nada dá ao Supremo o direito de violar a Constituição e as leis, de julgar pessoas sem foro privilegiado, de suspender perfis inteiros nas redes sociais, de aplicar penas de 14, 17 anos para prisão de pessoas que não deveriam responder por aqueles crimes, e sim por um crime de dano, com uma pena muito menor. Essas pessoas jamais deveriam ir para a cadeia, para a prisão, e por aí vai. Nada dá ao Supremo o direito de abusar do seu poder e da sua autoridade. Concorda? Se concorda, vai deixando aí seu joinha, vai comentando aí e vamos para o próximo trecho. Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em vários países do mundo, do leste europeu à América Latina. As ações penais em curso por crimes diversos contra o Estado Democrático de Direito observam estritamente o devido processo legal, com absoluta transparência em todas as fases do julgamento. Sessões públicas transmitidas pela televisão, acompanhadas por advogados, pela imprensa e pela sociedade. Eu preciso comentar isso aí, gente. É sério isso. Preciso mesmo comentar absoluta transparência. Ministro Barroso, cadê o inquérito das fake news? O que tem lá contra mim? O que tem lá contra todo mundo? Ninguém sabe, gente. A gente pede vista e ninguém tem acesso. Não é que eu não sei do que tem sobre os outros. Não sei sobre o que tem sobre mim. Eu peço acesso e não consigo. Isso aqui, gente, é tudo uma imensa mentira. Tudo sigiloso, secreto, escondido a 7 chaves. Vamos seguir aqui. O STF vai julgar com independência e com base nas evidências. Se houver provas, os culpados serão responsabilizados. Se não houver, serão absolvidos. Assim funciona o Estado Democrático de Direito. Gente, de que país que ele está falando? Se tiver prova, vai ser condenado. Se não tiver prova, vai ser absolvido. Se for do Brasil, ninguém acredita nisso aí. Nem os próprios ministros do STF acreditam. Todo mundo sabe que o Bolsonaro já está condenado. Os ministros já avisaram várias vezes pela imprensa. Não sou eu que fico o dia todo na imprensa dizendo que o Bolsonaro já está previamente condenado. Não sou eu. São os próprios ministros. Ah, é Estado Democrático de Direito que chama, é? Eu achei que era perseguição, olha só. Eu preciso me atualizar, gente, estudar de novo, voltar para a faculdade para aprender o que significa Estado Democrático de Direito. Porque agora tem dentro dele aí essa perseguição, coisa que eu não sabia. O que mais que eu preciso aprender, hein? Deixa eu ver aqui, vamos aprender juntos. Para quem não viveu uma ditadura ou não a tem como memória, vale relembrar. Ali, sim, havia falta de liberdade, tortura, desaparecimentos forçados, fechamento do Congresso e perseguição a juízes. Opa, perseguição a juízes? Ah, não tem perseguição, né? O que aconteceu comigo, então, com o Sérgio Moro, com o Marcelo Bretas, com o Eduardo Elhage, com o Diogo Castor e com outros juízes e desembargadores que atuaram na Lava Jato, além de procuradores, agentes e delegados da Polícia Federal? Não foi perseguição, não? Aquele processo contra o Sérgio Moro lá no Supremo por uma piadinha de festa junina não é perseguição, não? Minha cassação não é perseguição? A demissão de Bretas, de Eduardo Elhage, convertido em suspensão, não é perseguição? O que está acontecendo no CNJ com a juíza Gabriela Hart não é perseguição? Não existe, então, perseguição a juízes, né? É tudo democracia, que coisa linda. E não existe perseguição a pessoas comuns? Crezão não morreu na cadeia?
Não teve numerosas pessoas presas que ficaram meses presas sem serem acusadas criminalmente quando o prazo é 35 dias? Felipe Martins não está sujeito a restrições até hoje, mesmo depois de provada que a razão da sua prisão foi fraudulenta. A abertura de inquéritos sem parar contra parlamentares por falas, por discursos protegidos pela imunidade parlamentar, não é uma forma de cerceamento, um quase fechamento aí do Congresso, uma restrição ilegítima de atividades legítimas de parlamentares? Ah, gente, o que mais, hein? No Brasil de hoje, não se persegue ninguém. Realiza-se a justiça com base nas provas e respeitando o contraditório. Não dá, gente, não dá mais pra mim. Não dá, eu vou ter que parar por aqui pra não enlouquecer. Eu não consigo mais ouvir, não consigo mais ler essa carta, não. Não consigo nem mais comentar isso aí. Eu vou deixar os comentários agora por conta de vocês.